Olá pessoal, este vídeo se refere à aula número 8, onde nós trataremos do tema Sistemas de Financiamento ou Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos. Ele está no capítulo 12 do livro Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Safi Neto. Basicamente, nós vamos explorar aqui nesta apresentação os modelos de longo prazo, destacando que existem também de curto prazo, tanto pós-antecipados quanto antecipados. Mas esses modelos de curto prazo, eles têm uma aplicação muito simples, inclusive. Basta nós nos servirmos das fórmulas que nós já estamos utilizando de juros compostos e até de juros simples, dependendo do contrato, né, que foi feito, para resolvermos o valor das parcelas ou até corrigirmos o valor das parcelas. Nós vamos trabalhar no longo prazo com os modelos mais tradicionais existentes no mercado, tá? Começando pela tabela Price, também conhecido como método francês, o SAC, que é o sistema de amortização constante, o SAM, que é um sistema de amortização mista, mas que basicamente é um híbrido entre tabela Price e o SAC, e o sistema de amortização geométrica, que também existe no mercado. Os outros modelos também existem, vários até, mas que não são tão comuns. Esses quatro já nos ajudam a exemplificar os conceitos que nós precisamos desenvolver aqui. Importante também reforçarmos que trabalharemos com juros compostos em todos esses modelos. O saldo devedor em cada um dessas operações é o valor do empréstimo, o valor financiado. Tá? Então, é sobre ele que vão incidir os juros, né, com uma taxa que pode ser conhecida antecipadamente ou posteriormente, mas é sobre este saldo devedor. E uma nomenclatura também que é importante nós também destacarmos, o que nós chamarmos de parcela significa que aí dentro tem juros e amortização. Tem dois valores dentro da parcela. Tem o pagamento de juros, que é a remuneração sobre o valor emprestado, e tem a amortização do principal, tá? Que é o saldo devedor em si. Vamos começar com a tabela Price, que certamente é um dos métodos mais conhecidos e utilizados no Brasil. Tanto é que, geralmente, imóveis são todos financiados pela tabela Price. Tá? E uma característica dela é que as parcelas são constantes. Os valores que são pagos durante todo o período, eles são previamente conhecidos e são nivelados, eles não mudam, eles são invariáveis. O valor da parcela é fixo durante todo o período. O cálculo é feito por esta fórmula aqui. P é o valor da parcela, V é o valor do empréstimo, é o valor que foi contratado, I é a taxa de juros que foi também contratada, N é o período, I vezes I, né, essa parcela vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, ou seja, poucas variáveis aqui para nós calcularmos a parcela. Basta o valor do empréstimo, a taxa de juros e o período. O resto a gente consegue calcular aplicando diretamente esta fórmula. A amortização e o saldo devedor também é interessante nós reforçarmos isso, porque a amortização se refere ao principal, é quanto do principal, aquilo do valor original que foi contratado, que está sendo abatido. E o saldo devedor é o que sobra já corrigido com uma taxa de juros que foi também contratada. Um exemplo na tabela Price, vamos imaginar um empréstimo de R$ 500 pelo prazo de 6 meses a juros de 2% ao mês. Eu vou destacar o seguinte, aqui só para exemplo, só para efeito didático, a gente considerou 6 meses, tá? 6 meses não chega a ser longo prazo, mas considerando se tratar de um exemplo, dá na mesma colocar aqui, se tivesse colocado 30 anos e um valor de 5 milhões, o cálculo seria exatamente o mesmo, tá? Então a gente vai trabalhar com números menores, inclusive o prazo menor para facilitar aqui o cálculo. Primeiro a gente calcula o valor da parcela, por esta fórmula aqui. 500 é o V, é o valor emprestado, né? A taxa 2% e o N6. Vejam que a taxa e o N estão no mesmo período, ao mês, meses. Então a gente pode aplicar diretamente aqui. Se a taxa fosse diferente, nós teríamos que
converter ou a taxa ou o período. Vezes a taxa, dividido pela 1 mais a taxa elevado a n menos 1, a gente chega numa parcela de 89,26. O que significa isso? Quem pegou este empréstimo vai pagar durante os 6 meses uma parcela fixa de 89,26. Dentro desses 89,26, o que vai variar, aí sim, é o valor de juros e o valor da amortização. No período 1, os juros incidentes, como são 2%, eles vão incidir diretamente sobre os 500, que vai dar R$10. Dentro dessa parcela aqui, tem R$10 que se refere a juros. A diferença é a amortização do principal. Então, daqueles 500, vão ser abatidos a diferença de 89,26 menos 10, que dá 79,26. Então, dos 500, nós vamos tirar 79,26, referente à amortização. Então, o saldo devedor vai ser 500 menos 79,26, então sobrar 420,74. Colocando de uma maneira mais... Aqui está a fórmula de amortização, né? Que é o valor da parcela menos os juros. Aqui está, numa maneira mais prática de entendermos esse exemplo. O saldo inicial foi 500. Sobre esse saldo, tá? A gente já calculou o valor da parcela, 89,26, e a gente sabe que os juros são 2% sobre o saldo. 2% sobre 500, 10. Esse é o valor da parcela. Isso aqui tem juros mais amortização. Se 10 são juros, a diferença é a amortização. Então, 89,26 menos 10, isso aqui é o que vai ser abatido dos 500. Vão sobrar 420,74. A gente vai fazer isso para todos. A parcela é fixa em todos os 6 períodos. Lembrando que aqui poderiam ser 15 anos, 20 anos, pagamento mensal, não tem problema nenhum. Juros. Os juros vão caindo, vejam. Por quê? Porque são 2% sobre o saldo devedor. Se o saldo devedor está sendo amortizado constantemente, logo os juros vão ser reduzidos também proporcionalmente. E aqui é o valor que sobra da amortização. Só que é ao contrário, enquanto os juros vão caindo, paga-se mais juros no começo e menos juros no final. A amortização, paga-se menos amortização no começo e ela vai subindo e paga-se mais amortização no final. Ou seja, ao final do 6º mês, cobre-se os R$500, né, que foi tomado como empréstimo, e paga-se juros de 35,38 com essa taxa 2% ao mês. E aqui uma curiosidade para aqueles que tiverem interesse em calcular também utilizando a fórmula do PMT, que nós fizemos na última atividade. Basta nós colocarmos o R$500 aqui como o valor presente, ou present value, tá? R$500 é o valor presente, PMT 89,26, 6 o N, e nós podemos calcular o I, por exemplo. Vejam que dará 2%. E podemos fazer o inverso também. Nós temos o saldo 500, temos 6 o N, temos I igual a 2 e nós vamos chegar em 89,26 por parcela, aplicando diretamente aquela fórmula do PMT que nós fizemos na vez passada. Portanto, a tabela Price está diretamente exemplificada por aquela fórmula do PMT, utilizando o valor presente como referência. O próximo sistema é o SAC, Sistema de Amortização Constante, também com ampla utilização no mercado. E, basicamente, a característica dele é que o que vai ser constante é a amortização do principal. Enquanto na tabela Price o que era constante era a parcela, no SAC o que vai ser constante é a amortização do principal. E para a gente entender como é que a gente vai fazer isso, é um cálculo muito simples também. Basta nós pegarmos o valor do empréstimo, o valor do principal, e dividirmos pelo prazo, pelo N, e nós vamos chegar no valor fixo, constante, da amortização. E os juros, através dessa fórmula aqui, os juros
sempre por período sobre o saldo devedor anterior e a aplicação da taxa no mesmo exercício que nós fizemos, vejam como é simples. Mesmo exercício anterior. R$ 500 de empréstimo, 6 meses de N, taxa de 2% ao mês, está condizente com o N. Basta pegarmos o principal, 500, e dividirmos por N, dá 83,33. Este é o valor da amortização constante em todos os 6 meses. Em todo o período vai ter um valor só de amortização. Como a parcela é a amortização mais juros, claro que a parcela mudará, porque os juros também mudarão. Então, no começo do saque, ou seja, desse sistema, a gente vai ter um valor 83,33 mais 2% sobre o saldo inicial, 500. 2% de 500 dá 10. Então, a gente vai ter 83,33 mais 10. Então, a parcela no período 1 é 93,33. Como o saldo vai sendo reduzido, o saldo devedor, né? Os juros vão incidir sobre o saldo devedor, então os juros vão caindo. O valor da parcela vai caindo também. Vamos ver um exemplo aqui. R$ 500 de saldo, né, que foi um empréstimo. Já tínhamos calculado o valor fixo da amortização. Esses juros é sempre 2%, neste caso, né, sobre o saldo anterior, 2% de 500 dá 10, 2% de 416,67 dá 833 e por aí vai, até 2% de 83,33 dá 167. A gente amortiza tudo. Juros paga-se mais no começo, menos no final. Logo a parcela, que é a soma desses dois, mais no começo e vai se reduzindo até pagar menos. Tá? Esse é o sistema saque, também muito fácil de ser calculado. O SAM é um misto dos dois, né? O preço o preço não, a parcela do sistema price com a parcela do saque, nós somamos e dividimos por 2. Simples assim também. Ou seja, vamos pegar os exemplos anteriores. Qual que era o preço da tabela price? Aqui. O preço não, a parcela, né? Parcela 89,26. 89,26. Nós vamos somar com a parcela do saque, que é 93,33, e dividirmos por 2. Este vai ser o novo valor da parcela 1. Faremos isso para todas as parcelas, somando a parcela price com a parcela saque e dividindo por 2. Aqui nós vamos ter o exemplo. 91,30 é a soma da parcela saque mais tabela price, divide por 2. Nós vamos fazer isso para todos. Juros é sobre o saldo inicial. Juros, 2% de 500, 2% de 418,70, 2% de 363, até o final, 2% de 85,42. Ora, se a parcela é juros mais amortização, nós temos o valor da parcela, temos o valor dos juros, a amortização é a diferença, 91,30 menos 10 é 81,30. Então a gente tem esse aqui vem por diferença e nós vamos assim também fazendo no saldo devedor aqui, tá? E o último método que nós vamos apresentar hoje é o sistema de amortizações geométricas, né, o SAG. Aqui a característica dele é que as prestações elas vão aumentando, elas vão subindo, no caso aqui geometricamente, pela fórmula, né? Aqui está o valor da parcela, é o valor dividido pelo prazo, ou seja, o valor do principal, né? No exemplo nosso lá, 500, dividido por N. No nosso exemplo lá também, 6, vezes a taxa elevada ao período que está sendo considerado. Tá? Ele se aproxima bastante, né, ou seja, ele pega aqui do saque, só que ele corrige o valor da parcela. Vamos verificar aqui o exemplo.
tá? Mesmas variáveis. Aqui nós dividimos 500 por 6, como nós fizemos no saque, só que agora a gente vai corrigir pela variação da taxa no período. Então, a parcela 1 vai ser 83,33, esse aqui é do saque, vezes 2%. Então, a gente vai ter 85 de parcela. Os juros vai ser sobre o saldo devedor, como nós já havíamos feito. Nós vamos, portanto, entender que a parcela é juros mais amortização. Se essa aqui é a parcela, juros é 10, a amortização vai ser a diferença, 85 menos 10, 75. Tá? E o saldo devedor é, obviamente, o valor principal, os 500, menos a amortização, 75. Vamos ver na tabela. Aqui está a fórmula, né? Nós já tínhamos apresentado. Muito simples também. Começamos com 500, 2% sobre 500 dá 10. O valor da parcela, esses 85, ele decorre desta fórmula. Nós dividimos os 500 pelo período e multiplicamos pela taxa, conforme o período, dá 85. Tá? Então, 85. Esse valor é juros mais amortização. Então, para a gente chegar na amortização, este menos este dá 75. 500 menos 75, 425. Então, a gente vai pôr mais 2% disso, dá 8,50. Esse aqui a gente calcula pela fórmula, esses 86,70. A diferença vai ser a amortização. A gente vai fazendo isso para todos. Vejam aqui, ao final de 6 meses, pagou-se todo o principal, pagou-se os juros, e a soma nominal é isso daqui. Tá? São valores bem próximos, o que muda é a distribuição, no caso dos valores no tempo. Lembrando que tabela price, parcela é constante, o saque vai se reduzindo o valor da parcela, o SAM é um misto, né, de price e saque, e no sistema geométrico aqui ele vai aumentando, porque vai se corrigindo o valor da parcela.